que por mim necessariamente proclamamos os gentios, e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna, e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja glória para todos sempre. Amém. O apóstolo Paulo está dando a última instrução, né? Depois disso ele apenas vai enviar saudações aos conhecidos, enfim, vai fazer alguma encerramento mesmo da carta. Mas essa última instrução, apesar de simples, 3 versículos apenas, é bastante profunda. O apóstolo Paulo usa uma estrutura bem conhecida nossa. Ele fala do passado, do presente e do futuro, né? Basicamente, no primeiro versículo ele fala do passado, né? Ou seja, das coisas que vinham acontecendo, do abandono, do desvio, etc. e tal. Depois ele fala do presente, o momento, o processo, a situação que ele está passando e como ela aconteceu e como ela está acontecendo, né? Ele está dentro desse processo, ele escreve possivelmente imediatamente após a última defesa, a apresentação jurídica, né? O sistema jurídico romano tem, inclusive os juristas que estão habituados com o sistema romano, conseguem reconhecer aqui os passos do processo judicial romano. E depois ele ainda pensa no futuro, né? É muito interessante, uma pessoa que está para morrer, possivelmente não vai durar mais nem uma estação inteira, nem 3 meses inteiros, manda vir rápido, vem antes do inverno, quer dizer, ainda nessa estação, na próxima, antes do inverno, a gente não tem certeza exatamente de qual estação ele estava, mas se ainda tivesse um outono inteiro, né? Ele estaria então no meio do verão. Nós estamos falando de 3, 4 meses, a expectativa dele de que não ia durar muito mais tempo do que isso. E, no entanto, a visão dele está longe, ele está pensando dentro de tudo. Vamos olhar mais de perto esse texto, que eu li somente a NVI. A mensagem de hoje será bem curta, nós temos tempo de fazer o estudo todo o restante, mas eu quero que ela seja marcante na sua vida. A primeira pergunta que eu faço para o texto é justamente referente a como foi a situação até aquele momento, né, passado, que Paulo, acusado de crime comum, que tratamento recebe de seus companheiros e como reage a isso. A tradução formal: na minha primeira defesa, ninguém ficou ao meu lado, mas todos me deixaram em solidão, que não lhe seja imputado ou contado. Isso que está acontecendo. Na minha primeira defesa, a palavra aqui, como a gente já conversou quando a gente falou sobre 1 Pedro capítulo 3, a questão da apologia bíblica, a palavra defesa aqui é justamente apologia, né? O apóstolo Paulo teria que ali diante do juiz, diante das autoridades, ali, da acusação, ele precisaria fazer uma argumentação inteligente, né? Acerca da posição dele e das acusações que ele estava recebendo. Provavelmente, muita gente concorda com isso, o apóstolo Paulo devia estar sendo acusado de incêndio de Roma, como um dos organizadores, uma vez que os cristãos eram acusados do incêndio de Roma, vindo ali 3, 4 anos antes. Os processos da perseguição, os cristãos continuavam, e agora eles botaram a mão na garganta do líder dos cristãos, né? Do grande líder dos cristãos. Então, aproveitando essa situação para justamente fazer um caso, né? Então, Paulo está no meio dessa complicação. Ele precisa apresentar, então, uma apologia, ele precisa
precisa apresentar uma defesa da sua posição. Né? Mas ele diz que ninguém ficou ao lado dele, ninguém está ao lado dele. Nós estamos falando aqui dos amigos, dos companheiros da fé, dos crentes de Roma. Né? Roma tinha uma igreja possivelmente significativa, apesar de que nesse momento muitos cristãos já tinham sido mortos e tudo mais, mas certamente haviam pessoas ali, e ninguém ficou do lado de Paulo. Quer dizer, imagine, né? Se eu vou lá visitar Paulo, fico preso lá e vou ter o mesmo destino, né? E mesmo os colegas, os companheiros. Mas o apóstolo Paulo, na segunda carta, dá vários indícios de que havia uma apostasia geral. As pessoas não estavam abandonando só o apóstolo Paulo, elas estavam abandonando também as doutrinas, o ensino do apóstolo Paulo, e buscando outros ensinos. De um lado, a gnosis, né, o conhecimento mundano, a secularização do conhecimento. Então as pessoas iam lá eram cristãs, mas iam lá para as academias de filosofia e tal, e aí aprendiam aqueles conhecimentos da época, aquelas ideias inovadoras e tudo mais, e aí abandonavam, né? Essa apóstolo Paulo não manja de filosofia, não vai fundo, só fica falando de Deus, mas não chega lá, né? As pessoas estavam atrás do conhecimento mais gnóstico, né? Mais atrás da gnosis, do conhecimento celebrado na época. E, por outro lado, os judaizantes, pessoas que ainda estavam chamando os crentes gentios para pôr em prática rituais do judaísmo que nem o Senhor Jesus, nem o próprio apóstolo Paulo, nem o apóstolo Paulo viram como necessários, como obediência à lei. Ou seja, a lei tem que ser obedecida na sua essência, no seu mandato, né? Então a gente viu muito isso no 10. Nós vamos começar a guardar o sábado, né? Então fazer igual os adventistas, aí não pode nem jogar bola no sábado, né? Aí eles ficam esperando, né? Ninguém nem pensa em Deus, só pensa em dar o horário para poder ficar liberado, né? Então não é necessário guardar o sábado. O que nós precisamos é dedicar o nosso tempo a Deus, não pensar somente em nós mesmos, não pensar somente nos nossos interesses, mas dedicar o sábado a Deus, dedicar o tempo a Deus, né? E o Senhor Jesus disse sobre os fariseus, disse que a nossa justiça deve exceder a dos fariseus. A preocupação, até hoje os judeus têm essa preocupação, os rabinos publicam com auxílio dos astrônomos exatamente quando começa o sábado, sexta-feira, né? E eu não sei como é que faz isso, né? Eu não sei exatamente quando é que você define que o sol sumiu. Então o sol sumiu, ou vai sumir, às 18 horas, 35 minutos e 7 segundos. E aí começa o sábado. Alguns judeus nem podem assoar o nariz. Assoar o nariz já é trabalho. Então, eu vi uma vez um judeu falando que a prática, a mãe costurava na sexta-feira um lenço na manga, de modo que você só precisava fazer assim no sábado, que era para não ter o trabalho de tirar o lenço do bolso, suar, guardar o lenço. Então, exageros como esse, as pessoas ficam esperando, contando os minutos até o sábado, 18 horas, 37 minutos e 40 segundos, aí o sol se põe sobre o sábado, e aí então você pode ir comer, e fazer, e festejar, e nem se lembrar mais de Deus até o próximo sábado. Então, o Senhor disse: se a vossa justiça não exceder a dos fariseus. Então, quanto tempo você deve dedicar a Deus? Quanto tempo você deve consagrar a Deus? É só um sábado? Não, aí você é fariseu.
consagra mais, consagra a semana inteira, consagra o mês inteiro, consagra o ano inteiro. Viva para o Senhor, dedique o seu tempo. Isso é a essência da lei. Então o apóstolo Paulo tinha um grande combate com as pessoas, né? No sentido de você não guardar só uma regrinha, mas você guardar o objetivo, a essência da lei. O centro da sua vida não pode ser os seus desejos, não pode ser as suas vontades, não pode ser os seus interesses. O centro da sua vida deve ser Deus. Tudo é por Ele, é dele, por Ele e para Ele, né? Pensa bem antes de cantar esse hino, porque tem muita gente falando mentira em pleno culto, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, mas a oração toda é só vem a mim, vem a mim, vem a mim, vem a mim, né? Para mim, para mim, para mim, para mim, eu, né? Então, termina caindo naquela 19ª característica das pessoas desse tempo, né? Tendo aparência de piedade, mas negando o seu valor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mas a oração, os pedidos, as motivações colocam você no centro. Então, o apóstolo Paulo, ele enfrentava esses dois grupos. De um lado, a secularização do conhecimento, as pessoas buscando mais da filosofia, mais do conhecimento humano, não é? E isso influenciando a igreja, uma coisa bem pós-moderna. E de outro lado, a religiosidade formal, o atendimento a cerimônias, a rituais, a uma forma exterior de religião, né? Então o apóstolo Paulo vê as pessoas o deixarem em solidão, né? Ele fica só, né? Imagina você dedicar aí 30 anos da sua vida ao ministério, conhecer milhares de pessoas, ensinar, discipular milhares de pessoas, e na hora que você mais precisa de companhia, mais precisa de ajuda, não tem ninguém. Alguns porque estão trabalhando longe, como é o caso de Timóteo, é o caso de João Marcos, estão longe, estão trabalhando, estão envolvidos com o ministério, não podem estar ali, e os que poderiam estar ali não querem, estão com medo, estão com vergonha, estão receosos, ou até estão discordando do apóstolo Paulo, né? Se ele, mais ou menos como disseram para Jesus, bom, ele era tão bom, então ele que se vive, né? Então, essa é a situação. Mas qual é a reação do apóstolo Paulo? Ele diz que não lhe seja computado, né? Ele sabe que Deus julga com justiça, mas ele pede, olha Deus, isso não põe na conta deles não. Se for por mim, deixa para lá, não faz nada. Então o apóstolo Paulo não tem no seu coração um sentimento de vingança, um sentimento de ira, um sentimento de raiva. Então nós precisamos olhar para o apóstolo Paulo e ver esse comportamento digno, né? Quantos de nós, muitas vezes, às vezes nem fomos nós que fomos agredidos, nem fomos nós que fomos desprezados, e nós já estamos querendo fuzilar alguém. Senhor, mata ele, Senhor, manda todas as pragas do Egito sobre aquela pessoa, né? E a gente vê o apóstolo Paulo de boa aqui, dizendo, Senhor, não lhes impute esse pecado, né? Então toma cuidado, né? Se chegar na sua igreja lá com a lente de aumento, assim, ver se o pastor vai pregar dentro do vós ou não, né? E aí o pastor prega fora do vós, você já quer que um raio venha sobre ele, né? O Senhor, né? Disciplina, né? O apóstolo Paulo disse que isso não lhe seja imputado, né? Agora, por que a gente encontra Paulo de boa, assim? Por que a gente encontra ele ameaçado de morte, processo ali cada vez mais apontando para a condenação, e por que ele está assim tranquilo, né? Então a segunda pergunta que a gente faz para o texto é: que tratamento ele recebe de Deus e por quê, né? 3 características da ação de Deus na vida do apóstolo Paulo nesse momento difícil, que é o meio para o final do processo
de morte dele, que resultou na pena de morte dele. Mas o dono ficou ao meu lado e me habilitou. A palavra habilitar aqui é dunamis, mas tem a preposição em dunamis. Então ela fortalece a ideia dessa habilidade, desse poder dentro, em dunamis. Então essa palavra é composta, a palavra é em dunamis, né? O poder dentro, a habilidade dentro, né? Então me habilitou interiormente para que por mim a proclamação fosse completada e que todas as culturas ouvissem, e eu fui tirado da boca do leão. Então aqui nós temos 3 ações de Deus. A primeira ação de Deus é que Deus, o Senhor ficou ao meu lado, Jesus ficou ao meu lado, né? E isso é muito importante. O apóstolo Paulo não fala assim, como se estivesse sendo consolado ou se consolando, né? O apóstolo Paulo sabe que Jesus ficou do lado dele, né? Ou seja, não vai adiantar se você apenas disser por uma questão de formalidade: Deus está ao meu lado, né? Tão poético e tal. Gente, na hora que você está sofrendo, na hora que você está só, não vale a pena ser poético. Você precisa ser real, ser verdadeiro. Você precisa sentir realmente, perceber realmente a presença do Senhor ao seu lado. E Paulo percebeu isso, né? Esse ano que passou todo, o tema dos missionários na AME foi olhar para Deus, né? Baseado em Jó disse: antes eu ouvia falar, mas agora meus olhos te veem, né? Então nós falamos muito sobre isso. Dentro desse processo, um dos cânticos que já no passado, mas esse ano falou muito ao meu coração, abre os olhos do meu coração, justamente também porque estudamos Efésios, e Efésios traz essa ideia, o apóstolo Paulo orando para que os olhos do coração dos crentes de Éfeso se fossem abertos, né? Então eu oro também para que os seus olhos durante esse ano, nas próximas semanas, você saindo daqui, caindo no turbilhão aí, alguns já vão pular para aulas e já estão começando aí os cursos de tantos desafios, e outros estão se alistando do exército, e outros estão fazendo tantas coisas esse ano que vão acontecer na sua vida. Eu oro para que os olhos do seu coração sejam abertos e você veja o Senhor ao seu lado. Amém. Que você veja o Senhor ao seu lado, em todo o tempo, em todo momento. Porque aí você não vai estar sozinho, você não vai estar angustiado, atribulado. O Senhor estará ao seu lado. Ele já está, mas você precisa ver isso, você precisa perceber isso. Então que os olhos do seu coração sejam abertos e que você veja a presença do Senhor, né? A segunda coisa que Paulo recebeu do Senhor, do tratamento do Senhor na vida dele, é que o Senhor me habilitou interiormente, encheu o meu interior de poder, de habilidade, né? Imagina você sendo processado, advogado de acusação, acusando um monte de testemunha que você nem conhece, dizendo que viu você pegar a gasolina, viu você pegar o fogo e tocar fogo em Roma, talvez essas fossem as questões, e o processo vindo contra você, andando contra você, e você com a única preocupação de pregar o Evangelho, a única preocupação de comunicar o Evangelho. Comunicar o Evangelho na situação mais difícil da sua vida, na posição de criminoso. Como é que um criminoso ainda vai falar do Evangelho? Como é que uma pessoa desprezada, acusada, ameaçada de todas as formas, ainda vai comunicar o Evangelho? Mas ele diz: o Senhor me habilitou interiormente, o Senhor encheu o meu interior de capacidade, de poder, de habilidade, não é? E aí ele diz o que aconteceu, né? Para que essa habilidade, para que esse poder? Para que por mim
a proclamação fosse completada, né? Ele tem a visão de que nós temos, por exemplo, na AME, adotamos a visão 2030, nós temos a visão de que cada criança, adolescente e jovem de cada país do mundo receba uma apresentação do Evangelho, pelo menos, uma boa apresentação do Evangelho, pelo menos até o ano 2030, para que essa geração inteira receba a mensagem do Evangelho. Então, todos os anos e durante o ano inteiro, nós temos um sistema pesado de verificação dos números, e todos os relatórios são lançados. Cada pessoa que é evangelizada, os relatórios entram lá e são feitas aonde não há números exatos, estimativas o mais próximas possíveis, para que nós possamos completar essa obra. O apóstolo Paulo também. O apóstolo Paulo ficava pensando: quantas pessoas ainda não ouviram? Quantas pessoas ainda precisam ouvir? Esse pessoal do judiciário é o mais difícil de alcançar. Então, que oportunidade! Aqui tem tantos advogados, tantos aqui juízes, jurados. Então, posso pregar o Evangelho para eles. Senhor, me dá habilidade. O Senhor me habilitou interiormente para que eu pudesse, então, apresentar o Evangelho, para que eu pudesse completar a proclamação para aqueles que ainda não haviam ouvido, né? E que todas as culturas, né? Ele usa a palavra etnos, então todas as culturas ouvissem, e eu fui tirado. Às vezes a gente vai encontrar alguns textos com todas as nações, né? Nós temos uma visão de nação mais no sentido de um Estado institucional, né? uma organização institucional, um país, né? E, no entanto, ele, usando a palavra etnos, ele quer transmitir o Evangelho a pessoas das diferentes culturas, das diferentes expressões culturais, né? E aí a gente vê a função de Deus é dar habilidade, mas esse desejo de completar a proclamação da palavra de Deus, a proclamação do Evangelho, está no apóstolo Paulo. É a missão dele. Ele quer completar a missão dele, ele deseja completar a missão dele, e o Senhor então o habilita. Se você quiser completar a missão, Deus vai dar para você a capacidade, a habilidade, né? Então, que lugar será que está faltando? O apóstolo Paulo estava faltando ele pregar para o judiciário, então Deus achou um jeito, né, de habilitá-lo para isso. Ele foi preso, levado para um processo, e ali teve a oportunidade de programar. Aos Filipenses ele também diz, em outra situação, foi preso, e aí preso pela guarda pretoriana, que é a guarda imperial, é a guarda de elite, né? E teve a oportunidade de pregar no quartel lá, para tudo quanto era guarda de elite lá. Então, vamos pensar aí em quem que está faltando você pregar, porque o Senhor pode levar você para lá, desde que você esteja realmente entregue, desejoso. Senhor, eu quero cumprir a missão que o Senhor me deu. E aonde quer que você for, o Senhor vai habilitar você para que você dê o testemunho a mim. Isso foi o que aconteceu com Paulo. E aí ele termina dizendo a terceira coisa, ele aplica o verbo a ele, mas na voz passiva, né? Então ele foi tirado porque alguém o tirou, né? Então o Senhor o tirou da boca do leão. Deus o tirou da então essa é a terceira coisa. Então, enquanto muitos amigos e conhecidos deixaram o apóstolo Paulo na solidão, Deus ficou com ele, Deus o habilitou e Deus o tirou da boca do leão. Ou seja, não permitiu que Satanás fizesse com ele o que bem entendesse, né? Talvez há um indício aqui de que as pessoas estavam preparadas, talvez, para conseguir uma condenação rápida, para conseguir alguma coisa, mas o Senhor o livrou de uma maldade maior e o preservou, então, nessa situação. Muito bem. Última pergunta para esse texto.
Qual a esperança do apóstolo Paulo diante da relação com as pessoas e com Deus? Vendo como as pessoas o trataram e vendo como Deus o tratou, qual a esperança do apóstolo Paulo? Versículo 18: me tirará o dono cada obra sofrível, aqui problemática, dolorosa, cada obra sofrível, e exceto para o seu reino celestial, a quem a glória para todos os tempos. Amém. Então essa ideia que a gente tem aqui, houve algumas vezes nós, para acelerarmos a tradução, tiramos uma tradução do Google e depois corrigimos, e às vezes escapou alguma coisa assim aqui, Então o Google achou que amém significa um homem, Então amém. Até traduziu errado, porque o artigo está no singular, mas nem é no plural. Então desculpem por isso aí, é uma gafe terrível, mas aí. Muito bem. Que a gente vê aqui nessa esperança de futuro, o apóstolo Paulo tem certeza que o Senhor vai livrá-lo de toda obra sofrível, de tudo aquilo que traga dor, que traga angústia, mas ele não vai ser morto, ele não vai, não vão degolar ele não vai ser levado ao cadafalso, vão cortar a cabeça dele com uma espada, não é isso que vai acontecer. Bom, ele ainda assim entende que o Senhor vai livrá-lo de toda obra dolorosa, mas o que pode ser mais doloroso do que a morte? O que pode ser mais doloroso do que ter a cabeça cortada? De passar pelo sofrimento de subir os degraus do cadafalso, se é que havia degraus, botar a cabeça lá, afastar a gola da roupa, e aquele suspense e a espada. O que pode ser mais doloroso para isso? Para um homem como o apóstolo Paulo, um crente como o apóstolo Paulo, o que poderia ser mais doloroso do que isso? A gente vê ele aí no meio na segunda pergunta: o que poderia ser mais doloroso para o apóstolo Paulo é não completar a obra. Mais doloroso para o apóstolo Paulo é não fazer aquilo que ele foi chamado para fazer, é não completar a missão que ele tem. Gente, nós devemos aprender com o apóstolo Paulo, deveríamos aprender a viver pela missão, a fazer tudo pela missão. Primeiro ter clara qual é a nossa missão, depois fazer tudo, todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões estarem alinhadas com a nossa missão. Ainda ontem eu conversava com a Angélica sobre uma ideia que nós temos muito interessante, mas muito interessante, e aí eu disse para a Angélica qual é o meu conflito. A ideia é muito interessante, muito desejável, dá muita vontade de fazer, mas não tem nada a ver com a minha missão. Não foi para isso que eu fui chamado, não foi para isso. Então, se eu fizer isso, eu vou deixar de fazer aquilo por que eu fui chamado. Ou seja, quando você vê de que maneira a gente começa a ano com R$50 no ano 2000, R$50 no bolso, como é que a gente evangeliza 165 milhões de pessoas? Gente, para colocar, quanto material evangelístico cabe numa carreta de 40 pés? Os 500 mil. 500 mil.
Você vê essas carretas imensas, sabe, aqueles containers bem grandes. A gente pode botar 500 mil evangelhos dentro para distribuir para as igrejas. Uma carreta dessa para sair do lugar, só para sair do lugar, para ligar o motor, sair do lugar, aí custa entre 5 e uns 10 mil reais para ela poder sair do lugar. Quando a gente divide isso em caminhões menores, o custo vai ainda mais. E depois você ainda paga por quilômetro rodado até ela chegar no destino. É muito dinheiro. Com 50 reais não dá para fazer. Como é que a gente conseguiu fazer isso? Deixa eu contar para você um segredo. Nós não saímos da nossa missão. Nós não nos envolvemos com política, nós não nos envolvemos com coisas que estão fora do nosso ministério. Nós insistimos na missão. E toda vez que a gente começa a sair da missão, nós fazemos uma coisa que é abandonar projetos que não são dentro da missão. Às vezes, por uma falha, começamos a fazer alguma coisa que não está dentro da missão. Vamos lá e abandonamos, para que a gente possa se dedicar à missão. Vocês precisam entender para o que vocês foram chamados. Vocês precisam entender qual é a missão da igreja e a missão de vocês como parte da igreja. E insistirem na missão. Insistirem na missão. É isso que o apóstolo Paulo faz. Ele insiste na missão. Quando ele diz que ele vai ser livrado de toda obra sofrível, de toda dor, de toda angústia, de todo problema, ele está dizendo que ele vai ser livre de coisas que o tirariam da missão, para que no final das contas ele possa dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, guardei a fidelidade, mantive a mesma visão que começou lá quando ele ficou cego e o Senhor Jesus disse: eu te mostrarei o quanto, eu lhe mostrarei a ele o quanto deve sofrer por mim, o quanto ele deve justamente se dedicar àquilo que agrada ao Senhor, aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que o Senhor prefere. O segredo do sucesso é, primeiro, ter claro qual é a nossa missão, e segundo, é convergir tudo que nós fazemos, todas as nossas realizações, em qualquer momento, para a nossa missão. Você vê o apóstolo Paulo no meio de um processo, no meio de uma situação que pode resultar na morte dele. E o que ele está pensando? Na missão dele. Em como realizá-la melhor, em como fazê-la melhor. Então, que você possa aprender isso com o apóstolo Paulo, e quando você estiver indo para a universidade, enfim, para a sua escola, pense em cumprir a missão. E quando você estiver indo, talvez, para o esporte, cumprir. Muita gente não vai para a igreja para cumprir a missão. Até para a igreja, vá para cumprir a missão que o Senhor te deu. Você será bem sucedido se você fizer assim. Você terá uma vida que vale a pena ser vivida se você viver assim. Agora, se você empurrar com a barriga, se a cada mulher agindo para satisfazer os seus desejos, se uma hora você tem um objetivo, outra hora você tem outro objetivo, outra hora você tem outro objetivo, você vai andar em zigue-zague, você não vai chegar em lugar nenhum. Você será inconstante. E as pessoas inconstantes não recebem nada, não adquirem nada, não ganham nada. Porque quando a bênção de Deus cai ali, elas estão aqui. Quando ela cai lá, elas estão acolá. Quando elas estão lá, ali a bênção do Senhor cai em outro lugar. Mas quando nós seguimos a missão que o Senhor nos deu, para a qual Ele nos chamou, o Senhor nos habilita. O Senhor fica conosco, o Senhor nos livra das dificuldades e nós caminhamos vitoriosos cumprindo a missão. É isso que esse texto nos ensina.
Esse texto nos ensina que, por pior que seja a crise que nós estamos passando, nós temos que estar firmes na missão que o Senhor nos deu, firmes naquilo que nós recebemos do Senhor. Nós estamos encerrando Pacificadores, nós estamos terminando essa escola, mas aquilo que nós aprendemos aqui não pode ser esquecido. Vocês precisam se lembrar daquilo que aprenderam aqui. E da mesma forma como o apóstolo Paulo está se despedindo de Timóteo, sem ainda a certeza de que Timóteo chegará a tempo de vê-lo vivo ainda. E nós nem sabemos se Timóteo chegou a tempo. Nem sabemos se Timóteo conseguiu, viajando ali tantos quilômetros, desde a Turquia até a Itália, até Roma, né? Andando ali pelo Oceano Mediterrâneo, tantos portos, tanta dificuldade, e até chegar a Roma, e até chegar à prisão. Nós não sabemos. Sabemos sim que Timóteo terminou preso. Em Hebreus há uma referência dizendo que finalmente Timóteo saiu da prisão. Não sabemos exatamente em que momento, né? Timóteo terminou preso. Finalzinho de Hebreus, acho que o capítulo 13, o escritor de Hebreus dá uma notícia: nosso irmão Timóteo foi finalmente liberto da prisão. Não sabemos se, quando ele foi visitar Paulo, terminou preso, né? Vem você também, né? Você é amiguinho dele? Tá, vem cá, né? Não sabemos. Não sabemos se Timóteo chegou lá ou não. Sabemos que Paulo tem um tom de despedida. Nós também estamos nos despedindo, né? Nós também estamos dizendo até mais. Nós também vamos por caminhos diferentes. Nós precisamos ir com a mesma missão. Nós precisamos todos manter a mesma missão. Quando eu ouvir falar de vocês, eu quero saber que vocês estão comunicando o Evangelho, porque foi para isso que o Senhor chamou vocês. Amém. Quando eu ouvir falar de vocês, quero saber que vocês estão comunicando esse Evangelho para as crianças, para os adolescentes, que vocês estão fazendo vídeos, que vocês estão usando o teatro, estão usando outros recursos, estão fazendo pilar de estação, achando ali a estrutura maligna, identificando ali a grande mentira, definindo a grande verdade que será pregada, comunicando essa grande verdade e avaliando os resultados obtidos para fazer tudo de novo, sem nunca perder a missão. No meio tempo, vai na faculdade, estuda, né? Tira um diploma, né? Arranja um emprego, se for o caso, mas não tem importância para isso. Que essas coisas não sejam importantes para você. Que o importante para você seja comunicar o Evangelho como o Senhor ordenou a você. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Sabendo que, ainda que as pessoas ao seu redor não compreendam isso, não entendam isso, as pessoas ao seu redor não acompanhem você nisso, o Senhor ficará com você. O Senhor habilitará você. E o Senhor livrará você de tudo aquilo que atrapalha ou dificulta o cumprimento da sua missão. Amém. Você crê nisso? Amém. Amém. Essa é a palavra de Deus para você nesse último dia. Sobretudo, em qualquer situação, em qualquer tempo, em qualquer realidade, por mais difícil que seja, mantenha a missão. Aquilo que o Senhor te mandou fazer. Muitos de vocês vieram dizer para mim, no programa missionário, que agora vocês entendem a missão de Deus para a sua vida. Nós ficamos muito contentes com isso, porque um dos propósitos, objetivos do Pacificadores é justamente entender que a comunicação do Evangelho
é a missão da igreja e a missão de cada crente. E se você isso, como eu disse na reunião, no dia anterior a vocês chegarem, reuni a equipe que já estava aqui e eu disse de 3 objetivos que nós precisávamos alcançar. E o primeiro deles é que vocês entendessem qual é a missão da igreja e qual é a sua missão. Vocês entenderam isso? E se vocês adquiriram como segundo objetivo uma ideia de como fazer isso, e como terceiro objetivo vocês estão saindo daqui dispostos a fazerem isso, Classificadores foi um sucesso, Classificadores foi uma bênção. Então, não se esqueçam de qual é a sua missão. Não se esqueçam de para que o Senhor chamou vocês. Porque mesmo que vocês estejam ameaçados de morte, mesmo que vocês estejam ameaçados de morte, mesmo que vocês estejam passando o momento mais aflitivo da sua vida, eu quero que vocês verdadeiramente se mantenham firmes na missão de comunicar o Evangelho, como o apóstolo Paulo disse, completar, completar a proclamação. A palavra do Senhor em Marcos diz: toda criatura tem que ouvir. Prega o Evangelho a toda criatura. Tem criatura que ainda não ouviu, então ainda temos que completar a proclamação. Os indicadores vão mostrar para a gente o que precisa ser completado. Mantenha isso em mente, mantenha isso no seu coração. As outras coisas não importam. Nós vamos continuar comendo, vamos continuar dormindo, vamos continuar comprando meia, sapato, indo aqui, indo ali, mas nós não temos que dar valor a essas coisas. Não vivam para as coisas materiais, não vivam para as coisas desse mundo, não amem o mundo, nem o que no mundo há, porque se vocês fizerem isso, vocês não amam as coisas que Deus ama. O amor do Pai não está em vocês. Desejem, sobretudo, agradar a Deus, cumprindo a missão que Ele nos delegou, que Ele nos deu. Amém? Você entendeu isso?